Estamos de volta com o programa Sala de Professor e a proposta interdisciplinar para você, professor, que está acompanhando o programa de hoje. Hoje nós temos o professor de Química, Mazei, o professor de Biologia, André Chauvet, e o professor de Sociologia, José Augusto Prando. Mas nós vamos começar o trabalho interdisciplinar de hoje com o professor de Química. Química vai abrir o trabalho interdisciplinar. Aliás, gente, antes de falar sobre isso, eu quero só chamar a atenção de uma coisa. Normalmente o trabalho interdisciplinar fica depois de uma etapa de trabalho com as disciplinas, mas hoje nós resolvemos fazer uma pequena inversão. O professor de Química vai abrir o trabalho interdisciplinar e, em seguida, depois da participação dos outros professores, aí sim nós vamos para as disciplinas. Vocês vão entender já já por quê. Então, Mazei, como é que a gente então vai abrir esse trabalho interdisciplinar? Bem, inspirado no documentário, nós pensamos em fazer com que o aluno corresse atrás de informação. Aliás, como eu já disse, não só aluno, mas também professores, não é? Então, nós sugerimos que os alunos busquem na internet, busquem em livros, bibliotecas, em acervos em geral, outras substâncias que tenham potencialidades semelhantes às do nosso PCB. Vilão em questão aqui no nosso trabalho, né? Que Sim. é o PCB, entendeu? Aliás, é um vilão que muitas vezes é vilão, mas não foi vilão sempre, Isso, né? atuou como herói. É um herói decadente. É um herói decadente, né? Mas então, eles vão fazer uma pesquisa. Aliás, o próprio PCB tem um nome que é sedutor num primeiro momento, né? É verdade. Como é que é o nome? Você tinha me falado aqui. Bifenilas policloradas. Bifenilas policloradas. Eu fico às vezes com a sensação que dá para pegar uma bifenila mal passada, uma bifenila bem passada. A bifenila é por causa do fenil, né? Na verdade, é assim, o petróleo tem derivados aromáticos. Dali se tira o benzeno. Você aquece o benzeno e você tira hidrogênio dele. Isso é uma coisa mais química, mas que meu colega professor dali está entendendo, né? Certo. E você então faz a bifenila, que são dois radicais aromáticos que perderam hidrogênio, junta os dois. E dali você incha aquilo de cloro através de reações químicas de substituição. Já vamos falar do PCB, eu só queria falar desse nome curioso, né, para os nossos professores. Então ele vai procurar outras substâncias que tenham esse potencial, como a gente sabe do PCB. Que é um herói, mas que virou vilão. Tá certo. E aí o professor de Biologia vai poder trabalhar bastante essa temática, não é, André? Com certeza. A ideia é realmente fazer um levantamento, e aí a turma pode ser dividida em grupos, e junto com o professor, essa pesquisa é uma pesquisa orientada, né, em que cada grupo vai buscar um produto e propor, né, ao professor, e aí desenvolver, aprofundar, né, os efeitos desse produto no organismo, na saúde, ou no meio ambiente, né? E aí a gente tem produtos como o amianto, as dioxinas, agrotóxicos, né, os orgânulos clorados, a gordura trans, CFC, mercúrio, chumbo, enfim. Tem uma série de produtos que ainda são usados e não são banidos hoje, e que a gente sabe que estão no banco dos réus. Né? Que são produtos aí que a sociedade tem medos, a gente sabe que alguns realmente têm efeitos, mas que ainda estão em uso. E a sociedade aí tem que pensar no que vai fazer, né, com esses produtos, né? É verdade. Aliás, alguns desses produtos que aparentemente são bons, podem se transformar em coisas ruins, até por uma questão de dosagem ou mesmo de mau uso. As vitaminas, por exemplo, é um exemplo claríssimo, né? O indivíduo pode usar uma vitamina A, por exemplo, que tem uma solubilidade em gordura e... Estou falando bobagem ou não? Mas não, isso é certíssimo. Eu costumo dizer que, dependendo da dose, qualquer coisa boa pode virar um veneno. Né? Porque a química tem esses dois lados. O lado bom, a ideia da química é sempre fazer uma melhora para a vida do ser humano, mas tudo em excesso, né? Agora, quando a gente fala em ser humano, obviamente a gente está falando do conjunto das pessoas, e hoje essas substâncias elas não reconhecem limites entre países, ou de um lado do rio e do outro lado do rio, né? A gente está falando de toda a população envolvida com isso. E aí é a sociologia que pode trabalhar nesse projeto interdisciplinar, né, Prando? Pois é, Valmir, não só a sociologia, eu acho interessante que os professores de História e Geografia também se envolvam com esse documentário, pegando um gancho na fala de vocês até agora,
quando o PCB foi inventado na década de 20 do século 20, não é? 1927 mais exatamente, ele tinha como característica ser, como vocês disseram aqui, um herói. Ele era chamado de o produto, não é? Era uma invenção maravilhosa que dentro do que nós chamamos de era da eletricidade proporcionou um grande progresso tecnológico para o mundo, certo? E de repente no final da década de 60 que só aí vão descobrir que ele era uma substância nociva à saúde humana. Certo? Então ele tem esse papel de vilão, como vocês disseram, mas ele também tem o seu papel importante naquele momento da história. Tá certo. Quer dizer, tem que passar o documentário num primeiro momento, né? O professor de Química pode passar o documentário, né, Mazei? E logo em seguida, o próprio professor de Química pode também abrir essa pesquisa. A ideia, né? lógico. Aí vem a pesquisa, o professor de Biologia vai trabalhar os potenciais usos dessas substâncias e abusos delas, e o que pode acontecer, as consequências para os seres vivos, e como que a sociedade paga um preço já por utilizar essas mesmas substâncias. Tudo isso vai virar um painel, é isso? E os estudantes vão mostrar uns para os outros o resultado da pesquisa que eles fizeram. E a ideia até é que essa pesquisa não seja... pode ser abrangente a nível de mundo, mas a ideia é que, assim, perto da casa dele, o que é que tem no Rio, na comunidade, a escola sem muro, né? A escola e a comunidade sem muro, para assim, aqui em volta, do lado da escola, o que é que tem? Sim. Você tem PCB, você tem PCB no teu organismo, como é que está isso? Você pode perceber o PCB, parece um trocadilho, mas... Não é e isso. as outras substâncias todas, até aquelas que aparentemente fazem bem. O mercúrio, por exemplo, não está nem mais no banco dos réus, né? O mercúrio já foi condenado já há muito tempo. A cadeira elétrica. Né? Bom, ok. Feito isso, nós podemos agora trabalhar em cada uma das disciplinas. Agora sim, nós podemos trabalhar com as bifenilas, não é isso? Isso, policloradas. E todas as outras substâncias. Vamos falar um pouquinho dessa substância que realmente é terrível, agora a partir do documentário. Vamos sim. Primeiro é interessante a sigla, PCB, né? Porque a pessoa que não é da área pensa até em partido político. Sim, né? É verdade. E o PCB, na verdade, é só uma sigla estrangeira para fazer a alusão ao bifenila policlorada, que seria polychlorinated bifenil, né? PCB. Certo. E é um composto que tem ele tem uma permanência no ambiente muito grande. Ele apresenta alto ponto de fusão e ebulição, é um sólido, mas vários PCBs são oriundos daquele original. Então você pode ter PCB sólido, líquido, e você pode ter até um PCB naquele estado que a gente chama de SWOX, que na verdade é uma pasta, uma cerazinha, não é? E o PCB ele tem alto ponto de fusão, como eu já disse. Conclusão, ele custa assumir do mapa, ele custa desaparecer, né? E ele se bioacumula através da cadeia alimentar. Vai para os solos, águas, e aí... eu deixo até a nossa conversa. Claro. Bom, o André falou em cadeia alimentar, está falando em teia alimentar, está falando da complexidade, da expansão e da propagação de uma substância como essa, né? O que acontece é que substâncias como essa, que a gente chama que são bioacumulativas, né, elas